a gravar, tá, galera? Fecha os microfones. Então, boa noite, oficial, pessoal. Vamos começar a nossa apresentação dos trabalhos. Conforme eu havia falado para vocês, a gente vai fazer a apresentação na ordem pelos grupos definidos. Então, a começar pelo grupo 1 aqui. Boa noite. Eu, William, e o meu colega Ricardo vamos apresentar o trabalho sobre Keylogger. Bom, o objetivo do pentest é demonstrar o funcionamento de um Keylogger através de um pequeno teste. O foco no nosso trabalho seria roubar dados pessoais do usuário, como senhas e afins. Bom, o Keylogger é um programa que ele foi criado para gravar tudo que uma pessoa digita em um determinado teclado do computador. Ele é um programa do tipo spyware e ele também é utilizado quase sempre para capturar senhas, dados bancários, informações sobre os cartões de crédito e outros tipos de dados pessoais. Ataques de phishing, muitas vezes eles utilizam os keyloggers que são instalados indevidamente nos computadores das vítimas para conseguir obter acesso a dados pessoais com finalidade fraudulenta. A ferramenta que a gente vai utilizar é o LKL, o Linux Keylogger. Ele é um keylogger que ele roda sobre a arquitetura x86, farejando tudo que digitado no teclado e traduzindo os keycodes para código ASCII. E então os registramos em um arquivo. E a versão que a gente está usando é a 0.1.1 e ela foi lançada em outubro de 2005. Então eu vou falar do cenário. O cenário criado é a instalação do sistema operacional Ubuntu 18.04 em um notebook. O notebook é o meu, no caso, pessoal, que eu usei para testar. Que então esse notebook vai ser para instalar e testar o LKL Linux Keylogger. Lembrando que para conseguir executar o programa, tu tem que estar como root, permissão root no sistema operacional que tu estiver usando do Linux, né, no caso, que é o comando sudo su. E aí os passos para instalar o programa estão no site que foi usado como fonte para esse trabalho. Caso alguém queira testar, é só seguir aqueles comandos que estão lá no site para baixar, instalar, enfim, configurar tudo certinho. E aí o comando para executar o programa é esse ali, é o LKL, -L, -K, keymaps, o SKN e o diretório que vai ser... O diretório não, o nome do arquivo que vai ser registrado as teclas vai ser nesse log.file, que depois é possível abrir com um programa editor de texto. E aí o resultado vai estar nesse arquivo em formato de texto, com a hora, data e as teclas digitadas. Todos os comandos e atalhos que tu der no computador também vai registrar, então eles vão estar vai ter diferentes comandos junto com o texto que tu fizer, caso tu fizer um comando durante a escrita, né? E o detalhe é que o C cedilha, como é um teclado, o teclado padrão que foi detectado foi o teclado americano, então não tem C cedilha. Então no arquivo TXT vai ter um ponto em vírgula em vez do C cedilha, no caso. Bom, e aí a demonstração é o programa sendo executado, vai ser mostrado no vídeo que vai estar mostrando na tela agora, com o comando que eu listei ali em cima. E o resultado a gente vai mostrar também daqui a pouquinho, vai aparecer no vídeo aí, que é um arquivo TXT, e fica na própria pasta do programa que tu instalou, no caso. Vamos falar um pouquinho sobre prevenção. No sistema Windows 10, a segurança contra esse tipo de ataque ela é um pouco melhor, pois o Windows Defender e os antivírus disponíveis eles são de fácil execução, então qualquer usuário consegue executar eles e entender o que acontece, e eles conseguem detectar esse programa mais fácil. Já no
no Linux, mesmo sendo improvável que aconteça ataques desse tipo, porque os keyloggers eles precisam do privilégio SU, essa detecção pode ser um pouco mais difícil dependendo da experiência do usuário em questão. Entretanto, a melhor prevenção para esse tipo de ataque seria evitar sites não confiáveis, buscar sempre uma autenticidade em e-mails de bancos e afins, e cuidar com o que você permite no seu computador. Bom, e por fim, é isso. A gente tem algumas referências que a gente usou no trabalho e estamos abertos a perguntas e sugestões. Ok, deixa eu voltar para cá. Já aproveitar a primeira pergunta que eu faço para o grupo. O pessoal está aí? Estamos também. Tá, beleza. Ricardo e William, me diz o seguinte, tranquilo, a técnica está bem exposta aí, que vocês utilizaram, e fizeram uma demo, evidentemente, da instalação no Linux, que daí tu já colocaste a primeira questão, no Linux já é mais, no Unix Live, no geral. Ele tem que ter um status de usuário ler esse root para ser executado, evidentemente, para te ler teclado, ler uma I/O de saída, né, uma console. A pergunta que fica é como seria feito esse ataque? Vocês chegaram a pesquisar? Porque, por exemplo, vocês induziram, vocês usaram um LKL, né? O LKL executando para mostrar que ele gera um log, esse log depois é o log da saída do teu teclado. Mas como isso no mundo real seria feito um ataque? Teria que ser instalada a ferramenta sem que a pessoa soubesse, né? E ela teria que estar sendo executada sem que o usuário que está no computador soubesse disso, né? Basicamente seria assim. Exato, tem que estar em background ali, rodando com status de superusuário, né? Então, Exatamente. Isso que eu ia chamar a atenção. Efetivamente, isso ele é a partir de uma outra técnica, também um phish da vida aí, em que você vai executar um código malicioso, em que esse código malicioso tem implementado atrás um programa que implementa essa técnica de leitura de teclado. É por isso, inclusive, que a gente fez no Linux, porque o Windows, ele já acusa, o Windows Defender já acusa logo de cara, né, que tem um código malicioso e ele nem deixa executar. Então, para o Linux, teria que ter esse acesso do SU, né? Isso. E aí teria que ser feito de alguma maneira que a pessoa não soubesse, né? Ela estivesse executando o programa e não soubesse disso. Exatamente. Exato. Pessoal, entenderam a técnica, entenderam como pode ser feito isso? E, novamente, o Defender já faz isso no default e automaticamente, se você tem um antivírus bom instalado, ele vai começar a dizer, olha, estão lendo a saída, estão lendo a console padrão, seja no Linux, efetivamente, ou no Windows. É leitura de console, é leitura de saída. Exatamente. Eu acho que no Linux teria que, de alguma maneira, burlar, talvez conseguir, sei lá. É que não tem como tu burlar o sudosu, né? O comando sudosu, tu não tem como executar ele sem que a pessoa saiba. Tem técnicas aí, eu acho que até um colega de vocês, a gente conversou, eu não assisti o vídeo ainda, mas mais adiante com certeza a gente vai ver, é através eu acho que é Docker, né? Através de escalar privilégios através de explorar o Docker, ele te dá o status de superusuário. Isso é outra técnica clássica que o pessoal utiliza é buffer overflow, né? Você faz alguma interrupção, você faz algum código malicioso para pegar algum serviço que roda sob status de root, faz ele crashar e ela te devolve a prompt de root. De novo, isso é uma técnica que tem que estar composta em outras técnicas para te explorar. É bem normal um hacker, pessoal, explorar várias técnicas para conseguir o objetivo. Mas para fazer isso, a gente tem que conhecer as técnicas. Para evitar isso, é a ideia justamente desse projeto aí, começar a conversar sobre essas técnicas de ataque. Entendido. Tem como saber se tem algum rodando? Pergunta do William. Grupo. Ele fica se for no Windows, ele fica como um processo, então tu consegue ver lá que está rodando alguma coisa, né? Mas o Linux, a princípio, não mostra. Então, na verdade, a gente não chegou a verificar, na verdade, se no Linux mostra como um processo que está sendo rodado. Eu acho que ele roda como uma tarefa, só que como é um pouquinho mais complicado, tipo, para um usuário iniciante no Linux conhecer todos os códigos para fazer no terminal, para tu procurar lá, ver qual que é a tarefa que está sendo executada, ela deve mostrar lá, só que é um pouquinho mais complicado de chegar nela.
Eu ia dizer necessariamente que o pessoal todo e qualquer atividade, vamos falar de Linux, de Unix, em geral, ela vai estar rodando um processo. Esse processo, evidentemente, que eles vão dar alguns nomes, inclusive com underline, e alguns espaços em brancos, para te não te chamar muita atenção. Mas tu dá um PS-aux lá, em qualquer sistema Unix, ele vai te relacionar todos os processos. Tá, e daí? Mas daí eu tenho que saber quais são os processos que eu não posso. Isso, eu não sei se vocês já fizeram, mas isso é bem comum. A gente dá lá, às vezes a tua performance está ruim na máquina, tu dá um PS-aux lá, aux, ele vai te dar todas as informações, tu vê quem está usando mais CPU e tu começa a matar, dar uns kill nos processos. Kill-9 lá e o nome do número do processo ou o nome do processo. Ele mata, mas tu tem que ter um conhecimento mínimo daí para saber qual é o processo que tu tem que matar. Mas seria essa saída, William, a tua pergunta. Eu não vejo outra, não conheço. Não sei se alguém quer comentar. Por isso que quando o usuário é mais, digamos assim, mais leigo, o usuário leigo não saberia identificar isso, mas se ele já tem uma experiência que nem nós, a gente já conseguiria de cara ver, né? Enfim. Exatamente. E também o que a gente teria que esconder isso, o que acontece? Em algum momento, tu teria que fazer um phishing, né? Uma pescaria lá, o cara entrar num site, o cara receber um arquivo, o cara executar alguma coisa na máquina, ele disparar um processo em background, né? Para botar de fora. O que é um background? É simplesmente tu executar um ponto barra o nome do arquivo no e-comercial. Ele vai jogar em background em qualquer sistema Unix ele está rodando. Ah, mas eu dou um PS-aux, eu vou ver. Vai, mas, de novo, eu sempre brinco. Tu tem que ter uma QI acima de uma ameba, né, para descobrir isso. A gente brinca. Mas não é uma coisa trivial no dia a dia de um usuário. E se tu botar isso no ambiente Windows, bom, se tu não tiver o firewall ativo, o Defender ativo, que ele vem do default, mas pode desabilitar, vocês sabem disso, ou não tem um antivírus bom, tu está suscetível a esse tipo de ataque, né? A maioria dos antivírus acho que detectaria, mas se ele tiver atualizado, ou se tiver alguma coisa desativada, já não pega, né? Exato. Tranquilo, galera? Ok, então. Professor, eu vi uma técnica uma vez de burlar a detecção do antivírus, né, porque o antivírus ele detecta normalmente quando o programa é colocado no disco, né? Quando o programa vai ser executado, antes dele ser executado, ele verifica o programa no disco, mas nunca na memória RAM, né? Mas eu vi uma forma que o pessoal estava fazendo de interpretar tipo, colocar um programa que lia uma imagem, né, pegava um JPEG, que era um monte de quadriculado, e transformava esse JPEG em um código interpretado, e daí podia executar um algoritmo que não estava dentro daquele dentro daquele executável, alguma coisa do tipo, e isso burlava a maior parte dos antivírus. Ah, sim, porque o teu processo passa a ser, por exemplo, algo que está usando uma imagem, essa imagem tem um código escondido atrás. Pode. É uma alternativa, é uma técnica. Daí como está na memória RAM, o antivírus não consegue perceber, né? Até percebe, mas para ele aquilo não é tipo um cavalo de Troia, tá? Ele está rodando outra coisa que para ele é uma coisa permitida. É que nem aquela atrocidade que a gente faz, né? Quando você quer mandar por e-mail, nunca fizeram essa brincadeira, tu não quer mandar um .exe, um .com, tu renomeia ele, a maioria dos gerenciadores deixa passar, porque não faz análise efetivamente de pacote, ele só olha a extensão, então tu tira a extensão, ele deixa passar. Claro, guardadas as proporções, é uma técnica de ludibriar. É exatamente isso que a pessoa faz. Ela explora vários tipos de técnica para conseguir fazer um ataque, né? Mais algum comentário, galera? Bom, vamos para o segundo, então? Obrigado, então, ao grupo 1. Ah, fechei aqui, mas eu sou um gênio, né? Vamos para o segundo AVI aqui, vamos lá, então. Cassuelo e Vicente, grupo 2. Ah, tu não está com... Então, vamos para o VLC aqui. O velho e bom VLC aceita, né? Eu sou o Cassuelo. Sou o Vicente. Apresentando aqui o trabalho de segurança e auditoria de sistemas.
E vamos mostrar aqui uma falha, que no caso o nome dela é SQL Injection, que a falha possibilita o atacante a invadir um sistema ali a partir de algum formulário, tanto de login ou de outro tipo de formulário, inserindo comandos SQL diretamente nos campos, fazendo assim ele passar pelo teste de validação do formulário, dando acesso diretamente ao banco de dados. Daí o cara tem a possibilidade de executar diversos comandos, consegue alterar e cadastrar e modificar dados que estão cadastrados no banco. Então, nesse teste, para a realização desse teste, a gente empregou uma técnica de inserção manual. Nós vamos lá no formulário do site que foi criado e inserir um comando arbitrário do SQL para modificar a lógica da query SQL que vai para o banco de dados. Tem algumas ferramentas possíveis para utilizar para explorar esse tipo de falha, mas nesse trabalho nós vamos usar força manual mesmo. Esse tipo de ataque, normalmente ele usa os formulários no método post e get, né, para tu buscar, podendo tanto ser usado na URL do site ou em algum formulário de login ou qualquer outro formulário. E esse é o tipo de ataque que possui mais um tipo, como o que nós vamos utilizar nesse teste, que é o ataque baseado na premissa de que 1 igual a 1 é sempre verdadeiro, se utilizando do ou lógico na consulta SQL. A nossa estrutura aqui foi montada basicamente utilizando o Champ, que é um servidor que disponibiliza o Apache para a criação para armazenar e executar as páginas em PHP. A partir do Champ que a gente criou o servidor PHP, um banco MySQL para armazenar os dados, e a estrutura do site de teste que a gente criou aqui tem basicamente 4 páginas, sendo a página inicial, que é a index.php, onde tem 2 formulários, e foi propositalmente criado 2 porque a gente quer mostrar a parte segura e a insegura. Então, tem um formulário aqui que manda para uma página com uma validação insegura, no caso, que ele é vulnerável, que ele não tem nenhum teste dos valores recebidos dos campos do formulário, e tem outro aqui que seria o formulário seguro. E depois que ele envia os dados, antes dele executar a query SQL, ele verifica se aqueles dados recebidos do formulário são realmente dados válidos. Se tiver algum caractere especial ou alguma coisa que possa danificar lá a execução do comando, danificar o banco de dados ou algum dado armazenado, ele vai bloquear e não vai deixar executar. E vai fazer o usuário retornar para a página de login e informar dados válidos, no caso. Ali, pela configuração que nós fizemos, ele permite apenas dados alfanuméricos lá nos formulários. Então, não vai permitir caracteres especiais. Essa daqui seria a página de login vulnerável. Basicamente, aqui ele faz uma conexão com o banco de dados teste, usando o usuário teste com a senha teste na máquina localhost. Aqui ele seleciona o banco de dados teste. Aqui ele vai receber pelo método post o usuário e a senha digitados no formulário. A partir dele receber esses 2 valores aqui, ele vai mandar esses 2 valores para essa query SQL, onde ele vai buscar no banco de dados um usuário e um usuário que tenha o nome do usuário e senha correspondentes aos informados aqui no formulário. Depois ele vai executar essa query, armazenar o resultado nessa variável. Aí depois ele vai percorrer todos os dados retornados para verificar se o total de retorno foi 1. Se foi 1, no caso ele encontrou esse usuário, ele vai permitir entrar. Se for diferente de 1, ele vai dar erro e não vai deixar entrar, porque no caso o usuário vai ser inválido. Aqui seria a página semelhante, porém essa é a versão segura, que ela tem um teste de validação. Basicamente é o mesmo código aqui na parte de baixo, só que ele foi colocado dentro de uma função. Aí essa função recebe como parâmetros aqui o usuário e o password, que são os 2 campos informados no formulário. E daí essa função aqui ela vai ser chamada
apenas depois de ser executado o teste com os valores recebidos. Então, essas funções aqui, ctype ao num, ela vai verificar se os valores dessas variáveis são alfanuméricos, ou seja, só pode receber aqui letras e números. Se alguma dessas duas variáveis receber algum valor diferente de letra e número, ele vai dar esse erro aqui e vai mandar o usuário inserir apenas letras e números e vai mostrar a opção de retornar para a página inicial lá de login. Caso ele informe apenas letras e números, ele vai mandar esses dois valores para a função que vai executar o comando SQL, porque esses dados já foram validados e são dados autênticos. Então, ele vai executar esse comando e vai conseguir localizar lá o usuário no banco de dados e vai permitir o usuário entrar na página admin, que está aqui. Aqui fizemos elas bem simples, apenas para demonstrar que o acesso foi permitido. Porém, na lógica ideal, essa página seria uma página de administração do site, que teria várias funções e possibilidades de danificar a página e o servidor do site. Poderia ter aqui diversos tipos de botões e funções de apagar banco de dados, inserir tabelas, inserir colunas, remover usuários e por aí vai. Então, o cara, quando conseguir acesso aqui, ele vai ter uma grande chance de danificar o site se ele for mal intencionado. A página aqui, no caso, está aberta no navegador aqui. E aqui agora nós vamos mostrar como é que faz para logar. No MySQL aqui, Workbench, podemos ver os usuários cadastrados. Basicamente tem 3. Se nós tentar logar nos 2 formulários, com algum desses usuários, ele vai permitir. Vamos fazer um teste aqui. No vulnerável ele vai entrar. E no seguro também, porque o usuário está cadastrado, então não tem problema nenhum. Agora, no vulnerável aqui, se a gente alterar alterar o valor informado aqui para um código SQL aqui, que ele vai modificar a query que está cadastrada no arquivo PHP, que basicamente é esse comando aqui, ele vai permitir acessar a área restrita mesmo sem ter a senha e nem mesmo o nome do usuário informado. Porém, no seguro, se executar esse mesmo código aqui, ele não vai deixar entrar porque ele verificou que os parâmetros passados lá para a função têm caracteres especiais. Então, ele vai fazer retornar para a página. Os caracteres especiais, no caso, seria ponto e vírgula, o sustenido aqui e a aspas simples. O igual e o espaço também, ele não permite inserir. Aqui agora o Vicente vai explicar como que esse trechinho de código aqui consegue burlar o sistema de validação ali do SQL aqui. A gente colocou o código direto aqui no banco para ficar mais visível, porque a parte comentada fica visualmente diferente do resto do código aqui no caso. Bom, então por que ele consegue burlar o sistema de login? Lá no campo de usuário, como tu insere, por exemplo, falha, apóstrofe, or 1 igual a 1, limite 1, ponto e vírgula, jogo da velha, ou sustenido, tu consegue logar. Mas por que isso acontece? Quando tu informa o falha, apóstrofe, ele termina a cláusula do usuário, então o usuário informado lá seria a falha, mas ao mesmo tempo ele insere um ou 1 igual a 1, limite 1. O limite 1 tem aqui porque lá no PHP tu só consegue logar se o que foi retornado for somente uma linha, então o count igual a 1, porque ele só retornou um usuário, que tem aquele usuário e aquela senha, no caso. Só que, como tu inseriu esse ou 1 igual a 1, e 1 igual a 1 é sempre verdadeiro, aqui tu modificou a lógica, porque tu tem ou o usuário falha, ou 1 igual a 1, limite 1. Tu está informando que ou tu tem o usuário falha, ou tu tem 1 igual a 1, o que é verdadeiro, o que tu já está informando. Daí,
Após tu inserir isso, tu também coloca lá um ponto e vírgula e um sustenido. E aqui, com o ponto e vírgula, tu encerra a query SQL. Então, o teu comando termina no limit 1. É isso que vai ser executado no banco. E o sustenido serve para comentar a parte da senha. Então, o que vai ser passado lá vai ser até o limit 1, que vai ir para a query e o banco vai executar até ali, porque o jogo da velha vai comentar o que tem a parte da senha. Então, ele vai ignorar as partes da senha, que tu tem que, por exemplo, buscar no banco o usuário falha com uma senha, ele vai ignorar a parte da senha e buscar somente o usuário falha. Ou a igualdade de 1 igual a 1, que tu já está informando, então ela é automaticamente verdadeira, sendo assim possível tu acessar a parte administrativa do site devido a essa cláusula do ou lógico. Em vez de tu usar o e lógico, tu usa o ou, e assim tu consegue acessar a parte restrita do site. Aqui, no caso, a gente só fez a parte de ultrapassar o login. Porém, porque não, pela função que o PHP lá, do PHP que nós utilizamos lá, ele não permite inserir outros comandos subsequentes junto, após o ponto e vírgula. Mas se fosse um sistema que usasse outras funções lá para inserir no banco e executar query que permitem isso, linguagens de programação diferente do PHP, que também podem ter essa vulnerabilidade, além do atacante conseguir o acesso, ele pode concatenar outros comandos aqui, que poderia ser drop table, delete, enfim, ele poderia apagar não só tabelas, como usuários, como informações relevantes lá para o sistema. Aqui a gente fez um exemplo de como seria, no caso. Aqui eu vou rodar só já foi criado aqui, ó. A tabela falha que foi criada só para não apagar a tabela original lá que nós tínhamos utilizado no sistema, vai ser só para teste mesmo. Aqui está criada a tabela falha, ela só tem uma coluna mesmo, só para dizer que existe uma tabela. Aí aqui a gente vai tentar logar no sistema, e após logar no sistema já foi concatenado junto um drop table falha, que no caso vai apagar essa tabela falha, que poderia ser qualquer outra tabela, no caso. Até poderia rodar várias vezes aqui esse comando. E aqui o mesmo esquema do outro comando, ele comenta o restante do código para ignorar a próxima execução. Aqui eu vou rodar ele, e aqui é possível ver que ele apagou a tabela de falha. Então, dependendo lá da função que está executando a query SQL aqui no sistema aqui de login, no caso, ou do formulário que for lá, ele vai poder, além de burlar o sistema de login, ele vai ter acesso ao banco e poder executar qualquer comando SQL que ele quiser, dependendo do nível de vulnerabilidade. O nosso nível aqui, ele apenas permitiu acessar lá a página de área restrita, que ainda assim é perigoso, que o cara vai conseguir fazer diversos tipos de ataques, porém vão ser visuais, porque ele só vai ter acesso ao que tiver disponível na página. Porém, se o cara conseguir acesso diretamente ao banco pelo campo do formulário, ele vai conseguir inserir diversos comandos, como drop, delete, que vão danificar muito mais o sistema, pois ele vai poder inserir o comando que ele quiser e não somente o que está disponível lá na página. Qual seria a melhor forma de proteger, de evitar esse tipo de ataque SQL injection? Foi o que a gente tentou mostrar aqui, que é tu tratar os dados que são informados. Tu não deixar o usuário digitar um espaço, digitar uma apóstrofe, digitar um ponto e vírgula. O usuário só pode digitar letras e números, em maiúsculas e minúsculas, não pode digitar mais nada. Daí, tu tratando esse tipo de coisa, tu garante que só vai ser informado um usuário uma senha normal, nenhum tipo de código utilizado para quebrar a senha ou tu tentar burlar o sistema de login. Porque com esse simples tratamento, nós conseguimos bloquear o acesso à tela de acesso restrito. Ele não aceita mais aquele falha, apóstrofe, ponto e vírgula que altera a query do SQL. Então, uma das melhores formas é tratar as informações que são enviadas nos formulários. Ok.
Voltando para cá, pessoal, entenderam o ataque? Conheciam já isso, pessoal? Nos logins de PHP, feitos em PHP? Já sabiam disso? Conhecia. Então, Famoso professor, SQL Injection. eu tinha visto isso há um tempo atrás, quando eu estava pesquisando algumas formas de intrusão, mas não tinha ido a fundo, assim. Só vi alguns exemplos disso acontecendo. Agora todo mundo vai ver uma página de login e vai ver se dá para inserir lá um caractere especial, né? Para ver se o É, programador... o que eu tinha visto, na verdade, professor, era um parecido, só que ele era numa barra de busca, uma barra de pesquisa. Aí, tipo, ele fechava o... Aí, tipo, o resultado aparecia numa tabela, e daí ele ia lá e dava um comando e populava, tipo, todas as informações do banco, tipo, o nome das tabelas naquela tabelinha abaixo, sabe? Aí, tipo, tem uma tabela lá que tu consegue ver todas as ligações das outras tabelas, que é uma base, eu não sei exatamente como é que era, mas é bem interessante, assim. Uma coisa que eu vejo que é muito comum ah, é que o, o pessoal tenta gerar um erro para tentar retornar o máximo possível de nomes de tabelas e coisas do tipo para tentar depois fazer A partir, alteração na tabela, né? a Mas partir da uma informação do nome forma de prevenir também tem uma biblioteca chamada tem umas bibliotecas que conectam no banco de dados, que daí ele meio que ele não cria a query assim em texto, sabe? Meio que não cria, ele cria, mas daí ele trata sozinho. Ele trata sozinho daí, faz todo o tratamento da entrada sozinho. É o que o Vicente está falando ali, para retornar os nomes das tabelas é feito pela URL do site através do método GET. Exatamente isso. Mas legal, pessoal, que bom que vocês já conheciam, porque, de novo, isso já entra naquele segmento que a gente falou de programação segura, né? Ou quando você está preocupado no desenvolvimento já do teu sistema com boas práticas, né, de programação sobre o viés de não deixar falhas ditas conhecidas. É bem essa questão. Vocês podem me perguntar, mas isso aí é meio óbvio. Óbvio até você descobrir, né? Mas se tu não tivesse lido sobre isso, se tu não tivesse estudado sobre isso, tu ia desenvolver um sistema e ia deixar uma porta de entrada. Uma porta de entrada, inclusive, que pode danificar. Geralmente o pessoal não deleta as tabelas, começam a pegar as informações para poder usar isso de alguma forma útil. Até porque quando tu vai destruir a tabela, tu já está dando... Claro, tem a questão de backup, toda aquela história, e tu já está descaradamente mostrando aí que foi atacada. Às vezes não é bom mostrar que foi atacado. É bem aquele estilo de backdoor, né? Na verdade, eu peguei essa vulnerabilidade, eu estou tirando as informações e eu já sei o que eles têm na base de dados. Isso pode ser útil para mim. Né? Então, é bem essa questão. Mais algum comentário? Eu acho que estava bem didático, né? Mostraram qual a técnica, como fizeram o ataque e como fizeram efetivamente para que isso não ocorresse, né? Que é o tratamento das exceções ali. Tranquilo, gente? Posso ir para o próximo? Ok. Vamos para o 3. 3, Antônio Carlos, ele vai falar de sniffers, né? Boa noite, eu sou o Antônio e vou mostrar para vocês como eu criei um sniffer de rede para capturar e analisar pacotes utilizando o software Wireshark. O objetivo dessa apresentação será demonstrar como pacotes podem ser capturados e, caso não estejam criptografados, eles contêm os dados de forma legível para um atacante. O sniffer é uma ferramenta utilizada para capturar pacotes em uma rede. Enquanto ele está rodando, todos os pacotes trafegados serão capturados para análise. Nesse caso, utilizarei o Wireshark para obter pacotes trafegados em uma conexão que se utiliza de um protocolo não seguro, Telnet. Para isso, utilizarei um Raspberry Pi, no qual será feita uma conexão remota. Então, primeiramente, ele será preparado para receber uma conexão Telnet. Para que o Raspberry Pi aceite conexões Telnet, primeiro o serviço deve ser instalado e iniciado.
Do lado direito da tela, tem a interface do Wireshark e do lado esquerdo o PUT, que será utilizado para acesso remoto. O Wireshark apresenta todas as interfaces nas quais se pode criar um sniffer. Portanto, escolherei a Ethernet, clicando com o botão direito, iniciando a captura. Nesse momento, todos os pacotes trafegados pela rede estão sendo capturados. Portanto, farei a conexão com o Raspberry Pi, digitando seu IP e selecionando o protocolo Telnet. Iniciarei uma sessão com o nome do usuário e senha padrão para o Raspberry Pi. Depois de feito o login, já posso parar a captura de pacotes. Aqui estão todos os pacotes capturados pelo sniffer enquanto ele estava rodando. Para encontrar os que nos interessam, filtrarei pelo protocolo Telnet. Esses foram todos os pacotes Telnet que foram capturados. Agora posso olhar seus conteúdos. Podemos ver dados legíveis nos pacotes, por exemplo, a palavra login. Portanto, seguirei a string TCP desse pacote para ver todos os dados da string. Aqui podemos ver que toda a informação trafegada na seção Telnet está legível nos pacotes capturados, inclusive o usuário e a senha. Para evitar que os dados sejam expostos para um sniffer, deve-se utilizar um protocolo seguro, que tenha os pacotes criptografados. Para demonstrar, rodarei novamente o sniffer na rede, porém dessa vez a conexão será feita pelo protocolo SSH. Iniciarei a sessão novamente como antes, e já posso parar a captura de pacotes. Agora farei a análise de pacotes novamente, dessa vez filtrando por SSH. Já podemos ver que todos os pacotes estão criptografados. Seguindo o TCP string desses pacotes, podemos ver que as informações não são mais legíveis como no protocolo Telnet, portanto ele é mais seguro contra esse tipo de ataque. Ok. Estava esperando o fim aqui. Tranquilo, pessoal. Bom, esse aí é clássico, né, pessoal? O sniffer, e é um exemplo clássico também. O que fica claro? Qualquer aplicação, foi utilizado o Telnet, qualquer aplicação TCP clássica que usa texto plano está suscetível a um ataque do tipo de sniffer. Por quê? Porque se você tem um acesso, obviamente que tu tem que estar na rede, ele está fazendo, o colega está fazendo uma máquina local ali, mas vocês podem ver pelo sniffer ali que ele vai pegar todo, quando tu bota em modo promíscuo, que é simplesmente botar a tua placa para pegar todo o tráfego da subrede em que você está residindo, tu está pegando todo aquele tráfego. Se aquele tráfego tem uma aplicação, e o Telnet é clássico disso, que ele é um acesso remoto sem criptografia, por isso que ninguém mais utiliza o Telnet. Tu vai dizer, Salles, ninguém mais utiliza o Telnet, todo mundo usa o SSH. Tá, mas vocês às vezes não usam o FTP? Ah, sim, FTP eu uso, mas daí não é Telnet. Sim, geralmente tu está trabalhando numa conta Unix que o teu FTP e o teu Telnet tem o mesmo login, portanto, tu está passando ele texto plano. Ah, não, mas eu uso SFTP. Bom, que bom, então daí tu tá com Security FTP. Mas se você estiver fazendo qualquer outro sistema em que tenha troca de login e senha, sem tratamento, leia-se, sem criptografia, que vai ser o próximo ponto que a gente vai abordar depois da nossa avaliação, da outra aula, vocês estão suscetíveis a um ataque do tipo de sniffer. Então, vai estar em texto plano e automaticamente quem baixar um sniffer na tua rede, simplesmente vai pegar essas informações. Isso aí eu acho que todo mundo já conhecia, né, gente? Já ouviu falar? Algum comentário? Sim. Alguém não conhecia isso aí?
Acho que é bem tranquilo, né? Calma, Caçuelo. Vamos apresentar os projetos primeiro, tá? Depois a gente vai comentar na outra aula, porque a outra aula a gente vai continuar trabalhando com os projetos e daí a gente vai comentar efetivamente a questão da prova. Mas a prova é simples, é tudo que a gente viu na aula. Aquela questão clássica, né? Mas a gente vai comentar, não te preocupa. Vamos lá, então. Grupo 4, então. Pessoal, a qualquer momento me interrompam, tá? Grupo 4... Gabriel e Gustavo. Deixa eu botar aqui. Opa, alguém falou? Não? Vou começar a apresentação, então, do grupo 4. Boa noite a todos, então. Estamos aqui para apresentar o trabalho de segurança e auditoria de sistemas. Eu sou o Gabriel e junto com meu colega Gustavo. Então, o nosso objetivo do pentest é um ataque em uma rede, fazendo com que um servidor DHCP não consiga encontrar nenhuma nova conexão. Então, o Gustavo vai começar iniciando já a máquina, para não demorar muito. Então, a nossa técnica, basicamente, a gente vai conectar uma máquina na rede, no caso, o nosso vai ser um Kali, Linux, em uma rede qualquer também, isso pode ser numa rede fechada, só precisa do acesso a essa rede, para daí realizar o ataque. No caso, a gente está fazendo em uma rede fechada, para não ocorrer erros, não erros, mas ocasionar problemas. Então, depois que é conectado a esse DHCP, a máquina, conseguimos abrir o Kali. Então, assim, a gente vai selecionar o que a gente vai fazer. A gente vai utilizar o Yersinia, se tu conseguir abrir aí. Se a gente explicar mais um pouquinho. Uhum. A gente pode utilizar o Yersinia pela interface gráfica, tanto quanto pelo terminal. Só dar um Yersinia -G para abrir a interface gráfica. E ali no Yersinia a gente consegue selecionar o tipo de ataque que a gente quer. E assim disparar os ataques. Bom, eu vou explicar mais ou menos como funciona, como a gente criou toda essa estrutura. Basicamente, nós estamos utilizando 3 máquinas, tá? A gente fez, antes de criar essas 3 máquinas, nós criamos um adaptador específico que essas 3 máquinas vão utilizar. Nós tentamos criar dentro dessa rede um servidor DHCP. Só que como a gente não está trabalhando com um switch, a gente precisaria fazer com que o VirtualBox aponte para um dos servidores nessa rede, no caso, o nosso DHCP server, ali no canto esquerdo. A gente precisaria que esse adaptador aqui apontasse para dentro do DHCP para eu conseguir atribuir endereços por aquela máquina. Como a gente acabou não conseguindo fazer isso, porque o VirtualBox ele não dispõe essa funcionalidade, a gente está utilizando o próprio DHCP server nativo do VirtualBox, mas basicamente é isso. O servidor DHCP em si não precisa ser diferente, ele pode ser por esse aqui, só a gente não vai conseguir de fato ver todos na listinha, sabe, de entregas do DHCP. Pode falar. No caso, a gente vai usar o Yersinia, ele que é uma estrutura para executar os ataques, né? Vendo que seria isso. Não. Isso aí. Só aqui, ó, só para mostrar para vocês como que hoje está feita a configuração. Quando eu liguei essa máquina, eu estou pegando endereço dinâmico, então via DHCP nessa máquina aqui. Eu estou pegando esse endereço aqui, o 505053, via DHCP, e o meu DHCP é esse servidor aqui, ó. O meu gateway é o ponto 1 e o meu DHCP server é o ponto 2. Aqui no adaptador a gente consegue ver essa configuração, então aqui eu estou setando com que meu host local tem esse
tem esse endereço aqui, e o meu DHCP tem o endereço 2. O meu servidor DHCP, ele vai começar a entregar endereços no 13 e vai terminar no 199. Basicamente é isso. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente ligou essa máquina aqui primeiro, ela pegou o endereço 3, 505053, e depois a gente veio aqui e ligamos nessa mesma rede uma outra máquina, que no caso é o nosso Kali, e pegou o endereço 505054. A gente ligou agora no início do trabalho uma outra máquina, que é essa Windows DHCP Testing, deixa eu mostrar ela aqui. A gente ligou ela sem estar conectada à rede, tá? Então se a gente vier aqui e dar um permit de comando, e der um ipconfig nessa máquina, a gente vai perceber que não tem nenhum endereço setado, porque não existe nenhuma placa configurada para essa máquina. Então, a gente vai chegar aqui, eu tenho a minha máquina rodando já com um servidor, já com o endereço dinâmico alocado a ela. Eu vou vir aqui no meu Kali, a gente vai selecionar então a opção DHCP. A gente poderia estar usando essa ferramenta via linha de comando, mas não tem necessidade, já que a gente consegue usar uma interface gráfica que é um pouquinho mais fácil. A gente vai vir aqui, dar um Launch Attack, selecionar DHCP e a gente vai selecionar o tipo de ataque que a gente vai fazer. No caso, a gente vai usar esse Sending Discovery Packet. Então, a gente vai ficar mandando solicitações para o DHCP. Quando a gente vem aqui e dá um OK, na hora a gente recebe uma mensagem aqui do VirtualBox dizendo que ele não tem mais... não pode mais ler a memória. Então o serviço do DHCP do próprio VirtualBox, ele automaticamente cracha com a quantidade de solicitações que a gente está fazendo. Então, aqui a gente já tem 900 mil solicitações de DHCP e ele fica cada vez aumentando mais e cada vez pesando mais a memória. Então chega um ponto que ele simplesmente estoura e não consegue mais entregar nenhum DHCP. Para mostrar que ele não está funcionando, a gente vai vir aqui em Devices, a gente vai vir na nossa placa de rede, vamos conectar a placa de rede a essa máquina aqui, vamos esperar ela funcionar. Cara, o VirtualBox chega a ficar travado, ó, simplesmente travado, nem vou conseguir. Eu só vou vir aqui no permit de comando e vou dar um ipconfig para ver que ele não vai conseguir pegar. Deixa eu até desligar aqui o... Não, vai dar. Desligou, só esperar um pouquinho. Mas o VirtualBox, assim, como é o serviço do VirtualBox que está processando tanto a questão de rede quanto a virtualização, ele fica bem pesado e simplesmente não funciona. Eu vou dar um ipconfig aqui, essa máquina ela está setada para pegar endereço dinâmico também. No meu caso, ela não vai achar um IP. Ela não vai receber um IP porque na solicitação, ela basicamente vai estar fazendo a solicitação lá para o servidor DHCP e o servidor DHCP não tem nenhum endereçamento fixo, nenhum endereçamento que ele consegue atribuir para essa máquina. Então ela vai ficar tentando fazer conexão e não vai conseguir. Como a gente já estourou o serviço do DHCP, isso, como a gente já, eu vou até parar aqui o serviço, tá? Como a gente já estourou o serviço do DHCP, ele vai nos retornar esse endereço aqui, que é um endereço completamente aleatório para a máquina. Todos os Windows, eles pegam um endereço nessa faixa 169.254, quando ele não consegue achar um servidor DHCP. Então, basicamente, como aqui a gente está falando do VirtualBox, a gente simplesmente parou com o serviço simplesmente crashou. Aí se a gente for aqui em qualquer uma das máquinas, por exemplo, e desconectar a placa de rede e conectar de novo, inclusive nessa aqui, a gente vai ver que o serviço já não está mais funcionando e ele não vai mais pegar nenhum endereçamento dinâmico. A gente já tentou desconectar a placa, conectar de novo, enfim, a gente só consegue fazer funcionar quando de fato a gente fecha o serviço do VirtualBox e inicia ele de novo. Então, inicia tudo. Isso, basicamente, esse é o nosso trabalho. Aí a gente precisa falar também uma questão para evitar isso, né? Gabriel, por favor. Roteador simples. Bom, em nenhum roteador simples a gente vai conseguir evitar muito esse ataque. São mais para roteadores maiores, como... Tem algum exemplo de roteador? Basicamente roteadores de nível empresarial, assim, esses Ubiquiti, esses mais profissionais, assim. E o mesmo, na verdade, vale para switches também.
quando você liga um cabo de rede lá no switch, acontece a mesma coisa. Então, existem algumas ferramentas que são configuráveis nesses switches que conseguem ir lá e, por exemplo, dropar a porta, dropar uma conexão para evitar ataques assim na rede. A gente pode perceber ali que essa parte que a rede ela continua funcional, tá? Se a gente for ali pingar para a nossa outra máquina, que é a 3, que está rodando, que é o Windows, ela está funcionando, a gente está navegando na mesma rede, a gente está recebendo pacotes e mandando pacotes para ele, só que a gente não consegue mais acessar o nosso servidor DHCP. Tipo, o servidor DHCP simplesmente crashou. Ou a gente até conseguiria mandar um ping para ele, não sei se de fato vai dar certo, porque o serviço do VirtualBox simplesmente crash, mas se fosse um roteador normal, a gente conseguiria dar um ping para ele, mas ele não nos retornaria um endereço para usar na máquina. Ele se manteria de pé, mas não funcionando. Isso, não fazendo o serviço que ele precisa fazer, basicamente. E a princípio é isso, pessoal. A princípio é isso. Muito obrigado. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Sim. Ok, obrigado, pessoal. Galera, conseguiram entender? Dúvidas aí para o grupo? Eu tenho. Assim, ó, vamos lá. O princípio dele, e eu entendi, claro, vocês tiveram que eu mesmo sugeri isso, tem que ser um ambiente seguro e controlado, por isso do VirtualBox, mas vocês usaram o DHPC Server do VirtualBox, a aplicação era do VirtualBox. A minha pergunta é, esse tipo de ataque, ele termina com os IPs, porque todo serviço DHCP, você define um range, lá no início vocês falaram, acho que do 3 ao 199, que ele liberava os IPs. Ele crasha o serviço através de um excesso de solicitação, ou ele pega todos os endereços para ele e ele não distribui mais? Essa é a minha dúvida. Então, professor, no nosso caso, como a gente estava usando o serviço do VirtualBox, ele não tem tanta memória disponível alocada para esse serviço, então ele tem uma limitação muito mais baixa que um switch, por exemplo, empresarial teria. Mas, no caso que a gente apresentou ali, de fato, ele simplesmente crasha o serviço do VirtualBox, porque o VirtualBox não consegue suportar a quantidade de solicitações da HCP. Mas, assim, eu fiz isso no meu roteador. Enfim, eu tive que resetar o roteador depois. Mas eu fiz isso no meu roteador, tá? E ele, de fato, eu deixei a console do roteador aberta. Ele esgota todos os endereços disponíveis lá do roteador. Aí, se você conectar uma outra máquina, um outro device, seja por cabo, seja por rede, se ele não tiver com o IP fixado na placa de rede que eu estou conectando nele, ele não navega, porque ele não consegue obter nenhum endereço de IP. Ele esgota todos os endereços disponíveis, e lá na tabela de relação de MAC para IP, que onde fica gravado lá os MACs que estão conectados ou que foram distribuídos em endereçamentos lógicos para os físicos, a tabela de elementos físicos é uma loucura lá. Tipo, ele joga caracteres totalmente aleatórios lá, que logicamente por exemplo, só que cada placa de rede tem um correto. Ele vai lá, o Yersinia vai lá e joga valores aleatórios como se tivesse X equipamentos conectados na rede, mas de fato eles não estão. Normalmente, a gente programa, tipo, logicamente depende da tua list que tu vai implementar no teu DHCP, mas normalmente a gente pode implementar uma list de um dia, uma list de uma semana, por exemplo. É isso que acaba esgotando os endereçamentos. Se eu colocar lá que a minha list vai ser de uma semana, tipo, eu conectei a minha máquina lá, ele leu o MAC físico da minha placa, ele vai atribuir um IP lógico, vai deixar essa list lá na lista de endereçamentos. Reservado não, porque reservado é uma parte um pouco diferente, mas ele vai atribuir aquele endereço lógico, aquela placa, aquele endereço físico por tanto tempo. Então é isso que vai acabar fazendo com que o DHCP não consiga entregar mais nenhum endereçamento lógico. Era isso que eu ia comentar com vocês. Evidentemente que o servidor DHCP, ele é uma aplicação, mas essa aplicação pode estar rodando num servidor ou pode estar rodando num equipamento de rede, numa infraestrutura Isso, exato. Num switch, ou num router switch, ou num roteador propriamente dito. Né? Geralmente as empresas
fazem isso através de um hardware específico, que é um switch para cima, né? Switch, um router Isso. switch. Normalmente você trabalha com um servidor DHCP separado, e daí lá no teu switch, na VLAN que você cria, você diz lá que nessa VLAN aqui, o IP helper dessa VLAN vai ser o endereço tal. Aí, então o helper vai lá no DHCP, vai consultar a faixa e ver o que tem disponível. E ele vai entregar lá pro DHCP o MAC que está tentando conectar, e vai ver se para aquele MAC tem um endereço livre disponível. Era isso aí que eu ia comentar. Claro, porque o que ele faz? O princípio dele, ele estava crashando porque era no VirtualBox. E com certeza ele não tinha hardware suficiente, memória suficiente. Exato. Mas com certeza ele distribuiu todos os IPs que ele pôde nas primeiras solicitações. Isso. E depois começou a sobrecarregar e ninguém mais faz nada. O efeito é o mesmo. Porque se tu acessou todos os IPs solicitados, tu tem 5 IPs. Tu pegou o quinto, a sexta solicitação vai ficar o quê? Vai ficar sem IP, ele vai ficar sem navegar na rede. Esse é o princípio do ataque. Isso aí. Bom, quais são as estratégias? Estratégias são N. Geralmente, um bom servidor, a nível de hardware, não deixa fazer múltiplas solicitações de uma mesma porta. Ele já vai trancar, o hardware é esperto para fazer isso. Mas se não tiver um hardware bom, isso, escorremos. Outra questão que o pessoal faz é o tempo que tu dá o renew nos teus IPs. Então, tu poderia fazer, mas não vai adiantar. Eu libero cada 15 minutos. Então, daqui 15 minutos a rede ia se restabelecer se o teu atacante não ficou ainda tentando disparar, porque ele pode ficar de infinito. Então, na maioria das situações, a list que você coloca lá no teu DHCP, ela precisa ser um pouco maior, porque, por exemplo, se eu vou ter uma pessoa que está trabalhando aqui na minha empresa e ela vai precisar acessar, por exemplo, a minha rede corporativa, ela vai ter uma list lá de uma semana, e depois de uma semana eu vou lá e vou remover, por exemplo, o MAC dela do DHCP. Então, durante aquela semana, ele vai conseguir usar aquele endereçamento e depois não vai tentar conectar e não vai mais conseguir conexão. Exato. Então, depende bastante. Tipo, eu não posso colocar uma lista tão baixa de 15 minutos, porque eu vou lá na minha firewall, eu vou atribuir uma permissão de navegação naquele endereço, aí, tipo, daqui 15 minutos o cara vai e troca de AP, por exemplo, troca de lugar, desliga a máquina, pega um endereçamento diferente, entendeu? Então, isso é bem relativo. Depende, na verdade, da infraestrutura que tu está trabalhando. Exato, bem posto. Galera, dúvidas aí para o grupo? O grupo aí domina o assunto, podem usá-lo. Estão tudo dormindo? Vão acordar? Tá na hora, né, professor? Já é quase 10 horas, aí o pessoal já está cansado. Não, vamos mais um pelo menos aí, tá? Nós estamos arrestando o quarto. Vamos lá, então. Estamos na área, vamos ver, então. Vamos para o quinto grupo, correto? Quinto grupo, roteiro, Daniel, quebra de senha Wi-Fi, possivelmente. Vamos lá. Deixa eu dar um... Bom, então primeiro vamos abrir o programa aí, que eu utilizei para fazer a quebra da senha da rede Wi-Fi. Quando foi o Lincet, utilizando o Wi-Fi Lux, junto com a Aircrack NG, para quebrar na criptografia WPA. Então, basicamente, nós vamos botar a placa de rede em modo monitor, que é para conseguir ver as redes Wi-Fi disponíveis na rede. Fazer um esquema tradicional em todos os canais. Vou digitar um aqui para pegar então todos os canais. Ele começa então a fazer um scan da rede em busca das redes disponíveis. E se tem algum dispositivo que está utilizando a rede, ele mostra ele também. Eu já achou, não? Ctrl C. Vamos selecionar a rede 1, que foi o que apareceu, então, utilizar o 1, onde vai salvar, então, Enter, utilizando aquilo que foi marcar aqui nele. Vamos de novo, então, para ele de forma automática isso. Então, ele começa a fazer o ataque na rede, para tentar desautenticar o dispositivo que está na rede. Ele tem que pegar o máximo de dados e beacons possível que ele conseguir. E assim já dá para... Então, aqui quase 10 mil de dados e mais de 100 beacons. Com isso, ele consegue
pegar o handshake do usuário para poder utilizar, então, para lançar o ataque na rede, para o usuário conseguir desautenticar. Vou esperar ele terminar aqui, ele desautenticar o usuário. Em cima, como pode ver, ele já pegou o handshake necessário para conseguir capturar o usuário e desautenticar, conseguir capturar a senha. Então vamos fechar ali. Vamos clicar em um aqui, sim, que quer dizer que ele já pegou o handshake. Selecionar a interface da web, uma interface neutra, que pode ser personalizado, ele vai digitar a senha. O idioma, então, português, digitar 5. E daí ele vai começar a lançar os ataques para o usuário perder a comunicação com o roteador, fazendo com que ele logue novamente logue novamente na rede falsa no caso. Eu vou pular agora então para o telefone para mostrar como é que vai ser no telefone. Aqui no telefone, então, basicamente apenas vou navegar para a tela aparecer a mensagem que foi desautenticado e tudo mais. Então, vou começar a navegar um pouco aí, enquanto ele vai enviando os dados, depois, a parte do vídeo, ele vai continuar exatamente onde ele parou lá, que é o processo que ele realiza lá no programa enquanto está fazendo aqui. Se não, pausa no vídeo no programa. Navegar, esperar até que apareça, vamos acessar alguma coisa. Aí apareceu já. Então, pedindo para fazer o login do próprio usuário, depois quando deu a notificação em cima, que precisa fazer o login novamente. E, consequentemente, ele já abre seguido essa página falsa, pedindo para o usuário digitar a senha. O usuário, recentemente, vai lá e acaba digitando a senha novamente na página falsa. E acaba clicando em enviar. E ele acaba enviando. E quando ele envia lá, basicamente, a conexão é restaurada de forma automática aqui no programa. O usuário continua a navegar como se nada tivesse acontecido. Vamos ver ali então, para ver que ele continua logado somente na rede principal. A única que tem. Continua funcionando tudo normalmente na internet. Aqui vamos voltar então aqui agora, que aqui com o aparelho no ponto aqui onde começou lá no telefone. Então que ele vai mostrar isso durante todo o tempo que ele levou para fazer o ataque lá no telefone. Tá vendo? Agora ele detectou 2 clientes ali na rede e um ativo. Ali na janelinha de cima, ali dá para perceber. O IP do cliente que está ativo e o MAC dele. E aqui embaixo os ataques que ele está lançando para tentar desautenticar o cliente sobrecarregando de assim a rede. Para poder enviar criar a rede falsa e enviar para o usuário digitar a senha. Assim que o usuário digita a senha e clica em enviar, ele já abre essa janela aqui com a senha que o usuário digitou lá e o local onde ficou salvo o TXT com a senha e algumas informações. Vamos abrir esse arquivo aí. Vou mostrar que ficou salvo. Deixa eu fechar isso aqui primeiro. Temos que abrir. Vamos abrir o TXT, lá onde ficou salvo na pasta root. Então aqui. E ali está o nome da rede, canal, tipo de criptografia que tem, quanto tempo levou para conseguir a senha. E a senha. Vamos copiar então a senha para nós conseguir conectar na rede. Ver se realmente funcionou.
fechar essa janelinha. Então, clicar aqui na rede para conectar. Deixa eu verificar aqui qual, se eu copiei mesmo aqui, então ele está na ordem de transferência. Vou pegar ali o controle, então é certo. E vamos clicar mostrar a senha aqui e vamos colar. Controlar e conectar. Esperar ele conectar na rede. Mais um pouco, ele conectou. Então, vamos acessar então o navegador para verificar realmente se está funcionando a conexão. Vamos acessar uma nova aba aqui, fechar. Só o YouTube, hein? A conexão à internet não é muito boa, mas não dá para ver, tá acessando, inclusive, o YouTube. Vamos acessar o Google, né? Acessar umas imagens para ver se vai carregar também. Então, basicamente está funcionando. Então a conexão funcionou, a captura da senha. Então, como um modo que daria para melhorar a segurança da rede, então seria mudando o tipo de criptografia, que já iria acabar dificultando o acesso do usuário à rede. Vamos acessar o roteador aqui para mudar, porque basicamente agora ele está na WPA, que é uma das mais fáceis de ser conseguido. Cheguei a realizar alguns testes na criptografia WPA2, ele demora muito para conseguir capturar o handshake. E como eu tenho um pouco de limitação aqui de memória na máquina, que eu utilizo bastante, a questão do armazenamento também é complicando. Então, basicamente, então, tem que mudar aqui para WPA2, criptografia, que já vai ajudar a dificultar o acesso à rede. Outra solução seria, basicamente, o usuário tem que prestar atenção caso aparecer algo diferente, desconectar, não de forma direta automática, ir lá pelas configurações e conectar na rede para verificar realmente se está na rede certa. Basicamente seria isso aí, então. Ok. Entenderam o ataque, pessoal? O que o colega fez? Minha pergunta, não para o colega que fez o trabalho, que vai responder, para ver se o pessoal está acordado ainda. Ele quebrou a senha ou não? Não. O que ele fez? Ele fez o usuário dar a senha para ele. Como é que se chama essa técnica? Cassiano, tu queria saber uma perguntinha de prova. Essa é uma pergunta clássica. Qual a técnica que foi utilizada para fazer essa quebra de senha, esse ataque? Phishing? Mais algum? Por que phishing? Vamos lá, vamos pensar. Porque ele depende do usuário responder e cair na página falsa. Pescou o usuário, engenharia social? Não, vamos tentando. O que vocês acham? Não é uma interceptação? Qual a estratégia que ele usou? Ele primeiro derruba o usuário, né? Impede ele de conectar, faz o usuário se conectar a ele, e daí ele manda uma página, um phishing, faz um phishing, né? Mandando uma página falsa pedindo para ele inserir a senha no servidor dele, digamos assim, web, que é a página falsa dele lá. Isso, olha o que o Vinícius colocou ali no chat. Homem do meio. Essa é técnica. Ele parou no meio de uma comunicação, pegou a comunicação, pegou os pacotes que fazem o handshake, por isso WPA, ele vai ter que pegar um número de pacotes menor, ali em torno de 1 minuto, acho que uns 10 mil pacotes, em torno de 10 mil pacotes.
A partir disso, o que ele faz? Ele faz um ataque de DDoS e efetivamente derruba aquela conexão. E daí o que faz? Daí tem a ingenuidade bem imposto pelo colega de vocês. A ingenuidade de botar uma telinha de login e senha, tá? Qualquer um vai ver se a pessoa tem um certo conhecimento, ela vai ver, não é esse login aqui. Se eu estou no ambiente corporativo, ele tem que ter um login padrão. Se eu tenho dúvidas ainda, como o colega também apontou, se conectou e realmente derrubou, vai lá na tua interface de rede e loga novamente, que daí vai ser o teu switchzinho que vai te pedir o login. Ele está usando uma técnica do homem do meio, que ele intercepta um tráfego, derruba o serviço, você faz passar pelo serviço, tu dá as informações corretas, ele não quebrou a senha. Ele tem o login e a senha ali, está resolvido o login e a senha da wireless, está resolvido o problema, ele se conecta o usuário para o usuário fazer de conta que não aconteceu nada e vai embora. O que vocês confundiram com o phishing pode ser sobre o contexto, assim, de quando tu manda um acesso de login numa página, tipo, eu entrei, em vez de entrar no Banco do Brasil, eu entrei pelo site aí do João da Silva e ele me jogou para o Banco do Brasil, só que não é o Banco do Brasil, é uma tela igual do Banco do Brasil que pega o login e senha. Daí sim poderia ser uma técnica de phishing. Então era um pouquinho disso que eu queria comentar também com vocês, e respondendo já um pouquinho do Caçuelo, eu posso fazer essas perguntas cretinas para vocês. Dar um tipo de ataque e tu me dizer qual foi a técnica. Por que eu insisto em técnica? Porque se tu sabe qual é a técnica, tu sabe como se proteger. Tá ok? Agora entenderam tranquilo? Tá, beleza o trabalho, foi essa a ideia. Ele não quebrou a criptografia. Existem técnicas de quebrar a criptografia? Me dizem uma técnica de quebrar a criptografia. Força bruta. Força bruta. Por que o pessoal não usa? Que é bruta demais. Porque toda coisa bruta remete a um esforço, né? Esse esforço, computacionalmente, às vezes é inviável, custa muito. Então, quebrar a senha, tu quebra, tá? Por força bruta, quebra, ou por dicionário. Por dicionário já é um método mais por sorte. Por quê? Por sorte sobre a ótica de que o usuário não tem muita criatividade. Ele vai pegar frases prontas, frases clássicas, o squirt da vida ali, né, efetivamente. Mas toda a criptografia é passível de ser quebrada a partir do poder de processamento e tempo. O problema é que tu vai pegar, mas se não quebrou, o que adianta mudar para a criptografia WPA2? Assim, por causa que daí demora mais tempo para conseguir capturar os pacotes para interceptar a comunicação, para pegar o handshake. Isso, nós vamos falar isso um pouco da criptografia. Quanto maior for a tua chave, mais forte ela for em tamanho, mais tempo tu demora para processar. Ele pode ver que ele com 10 mil pacotes, não me falha a memória, 9 mil pacotes em um minuto ali, ele conseguia ter o número de handshakes suficientes para conseguir interceptar, não é quebrar a senha, interceptar a conexão. Se tu troca o protocolo, tu aumenta a força da tua criptografia, aumenta efetivamente o tamanho da tua chave, tu vai precisar mais pacotes, isso vai demorar mais tempo. E às vezes esse mais tempo é um dia inteiro, em que tu não vai lá roubar a senha e ficar um dia lá esperando a senha. Não vai, a não ser que é teu vizinho, né? E tu quer sacanear ele. Daí tu dentro de uma semana tu vai conseguir até com WPA2. Vai conseguir, só que vai demorar mais. É aquilo que eu falei. Toda senha é possível de ser quebrada. E aqui não é quebrada, aí é interceptado os handshake. Mas demanda mais tempo. Então, e tem outra, pessoal. Tem gente que usa o app ainda. O app, daí tu quebra muito mais fácil a senha. A WPA ainda já é mais complicado. Então, é só para mostrar. O app daí tu quebra mesmo a senha, né? Quebra. O app, tu quebra a senha. Efetivamente, ele é fácil de quebrar. Isso vai ficar um pouquinho mais claro quando a gente trabalhar com criptografia ali adiante nas aulas. Tá legal, galera? Dúvidas? Quantos nós apresentamos? Vamos fazer assim, ó. Eu vou apresentar o último, são 10 horas, tá? Eu sei que todo mundo está cansado. Vamos apresentar só mais esse e os demais a gente vai fazer na aula que vem. Pode ser? Como vocês não falam, né? Pode. O saideiro, então. O grupo 6, Giovanni e Gabriel. Vamos ver qual é o ataque deles. Matei vocês 17 minutos, não vou judiar. Esse trabalho aqui a gente conversou, então como eu não vou judiar vocês, o 6, Giovanni, não que eu não queira, tá? Mas
por ele ser mais extenso, eu me lembrei que vocês me pediram autorização, inclusive eu vou fazer no início da aula que vem. Eu vou passar, então, para o SET. Beleza, sem problema. Tá? Porque a ideia é eu explorar também um pouquinho, eu quero entender um pouquinho sobre a internet das coisas, é muito interessante o tema, e a gente pode explorar melhor isso com mais tempo, tá? Só me lembra disso que eu tenho que voltar para vocês, tá? Porque senão eu vou continuar no 8, né? O Alzheimer vai ficando. O grupo Beleza. então, o João Vitor e Simon. Força bruta aí, foi bem... Meu nome é João Vitor, e com o Simon nós vamos explorar as vulnerabilidades de APIs através de força bruta. Então, uma breve introdução. Então, para esse trabalho, a gente vai analisar e testar a segurança dos tokens de acesso HS256, que comumente são implementados em tutoriais sobre autenticação de APIs na internet. Então, se tu for procurar na internet sobre isso, são vários vídeos de pessoas ensinando, né? Então, para realizar esses testes de segurança, nós vamos usar o contexto de uma API que nós mesmos desenvolvemos em Node.js, e para testar os tokens gerados por esta, nós utilizaremos um algoritmo de força bruta JWT multithread, que é inscrito em C. Então, sobre o trabalho, então, como eu falei, para esse projeto a gente vai utilizar uma API que nós desenvolvemos para esse trabalho. Então, a gente implementou a partir de tutoriais da internet, que usa tecnologias TypeScript e Express, e tu pode encontrar esse projeto no GitHub. Segue o link no slide. Então, nessa API foi implementado um sistema bem simples de autenticação que se baseia em tokens de acesso, em que eles são usados na autenticação para permitir que o aplicativo acesse uma API. Então, como funciona? O aplicativo, então, ele vai receber um token de acesso depois que o usuário autentica e autoriza o acesso com êxito, e depois é passado o token de acesso como uma credencial quando chamada a API de destino. Então, a API, ela gera o token de acesso através de uma senha criptografada com um algoritmo de sintetização de mensagens MD5, que é bem conhecido, e utilizando o algoritmo HS256. Então, os testes. Então, quando a gente utilizou o algoritmo de força bruta, quando a gente for utilizar o algoritmo de força bruta, nós iremos tentar descobrir a senha que é utilizada, né, para gerar os tokens, e assim, com um token forjado, a gente pode ter acesso total a essa API de testes. Então, o código de força bruta que nós utilizamos para os testes foi desenvolvido por Brandon Rios, que segue o GitHub dele. E a versão utilizada é um fork do usuário, que ela pode ser encontrada respectivamente nesse link que está no slide. São 2 links, né? Então, para começar, a gente vai rodar o código com um token gerado a partir de uma senha plana bem simples, que é banana. Então, o resultado é que nós vamos conseguir a senha do token em poucos minutos. Assim, ao utilizarmos uma senha plana, estamos correndo um grande risco. Por isso, aquela importância de se ter políticas de segurança de senhas, de fornecer, de criar uma senha bem forte, com caracteres, entre outras coisas. Aqui demonstraremos um pouco sobre o processo de autenticação com a API. Aqui obtemos o token através do log, e assim obtendo acesso a uma idiota distrita com o token devidamente válido. E aqui, alguns exemplos de acessos inválidos. Para executar o código, utilizamos o comando make
e assim podemos executar o comando /jwt-crack com o token. Para um token com uma senha de 3 letras, obtivemos o tempo de 0,030 segundos, para 4 letras 0,0469 segundos, para 5 letras 13 segundos,541. Por fim, com 6 letras, demorou 16 minutos e 20 segundos. Foi realizado o mesmo teste com a senha NMD5 e testamos com o algoritmo de força bruta. Após mais de 1 hora de processamento, não obtivemos a resposta. Qualquer senha mais longa do que 7 caracteres, utilizando uma máquina de 1 CPU, o cracking começa a se tornar inviável. Mas como a senha plana utilizada é muito simples, mesmo criptografada ainda estará suscetível a ataques de força bruta com o dicionário. Contudo, se utilizarmos uma senha forte criptografada para gerar os tokens HS256, resultará em um sistema relativamente seguro. Mas apresentaremos algumas soluções mais eficazes. Sobre as soluções. A prática que achamos mais segura é utilizar o algoritmo LS256. Com esse algoritmo, você tem certeza que apenas o detentor da chave privada, a API, pode assinar os tokens, enquanto qualquer pessoa pode verificar se o token é válido usando a chave pública. Com o LS256, se a chave privada estiver comprometida, você pode implementar a rotação de chaves sem ter que realizar o deploy da API com um novo segredo. Já com o HS256, se a chave secreta for comprometida, terá que ser feito o deploy novamente da API com um novo segredo. Também existem serviços especializados em autenticação, como o Auth0 e o Amazon Cognito. O serviço com o Auth0 é de graça com 100 mil usuários ativos. Não? Vocês me dão um susto também, vocês podem me avisar, ó, pessoal, obrigado, tá no final. Mas vamos lá, vamos por partes. Aqui veio a calhar porque justamente isso que a gente estava falando no trabalho anterior, da questão de quebrar senhas por força bruta. É possível, ali está comprovado, 3, 4, 5, a partir de 7, ali, se não me falha a memória, né? Ele já começa, mesmo com texto plano, você já vira o tempo que ele demora para efetivamente quebrar a senha. Existem umas outras misturas aí da questão de chave pública e chave privada que nós vamos abordar, vocês já devem ter esse conhecimento, que é uma chave pública, que é uma chave privada, mas ele vai ser objeto de estudo nas próximas aulas, então eu vou deixar um pouquinho no limbo essa questão ali que nós poderíamos discutir, a questão de utilizar público e privado, tá? Em cima de texto plano, não. Eu vou manter a discussão na questão da simplicidade de senha, sobre a ótica de plana, sobre a ótica de só usar letras, né, na senha e pequenas senhas, 3, 4, até 7 caracteres. Porque o pessoal pede a partir de 8 caracteres a senha, misturando números e letras, justamente para te forçar a saída, de forçar não, fugir da questão da quebra por força bruta, porque você pode ver que aquilo é exponencial. Ele saiu ali de alguns segundos, ou nem chegava em segundos, já foi para minutos, e depois já estava em 1 hora, ele não retornou. Então, isso já com texto plano de 7, se não me falha a memória ali, né? Então, imagina se você colocar isso uma combinação de números e letras. Por isso que, efetivamente, eles fazem, antes de um ataque de força bruta, um ataque, entre aspas, de força bruta utilizando dicionários. Por que eu digo força bruta usando dicionários? Tem dicionários e dicionários, que são alguns teras, efetivamente, de palavras possíveis de serem quebradas. E nesses dicionários, inclusive, tem algumas variações de letras e números. Então, a tua força bruta é leitura de uma base grande, que também vai demorar, efetivamente, porque está refletindo em número de testes de tentativa e erro. Não existe outra força. Força bruta, seja ela bruta na sua essência, com combinações, ou bruta a partir de uma grande base de dados, ela demanda tempo. Então, é um pouquinho dessa lição que fica nessa última apresentação da aula de hoje, a questão da quebra. Ela só é viável quando a tua senha é fraca e tu tem um grande poder computacional para quebrar. Que nem o pessoal está falando, os algoritmos tendem a ser paralelizados,
tá certo? Agora tem os adventos de máquinas específicas para fazer isso. Tem os adventos das pessoas ainda pegarem isso. Para quem estudou álgebra linear, aí vocês efetivamente perguntam por que tem a questão de uma matriz. Se tu tem uma matriz 1000 por 1000, tu pode segmentar ela. O Paduim já deve ter mostrado isso para vocês lá em computação paralela. Você pode segmentar aquela matriz em várias matrizes menores e jogar isso para cada nó de processador. Isso pode ser, inclusive, um nó da rede em que tu explorou uma vulnerabilidade de uma máquina e tu está usando em background lá para quebrar a senha. Ah, dá para fazer isso? Dá mais trabalho. Daí tu tem que pensar o quanto isso é importante para te quebrar uma determinada senha. Mas se tu jogar isso em 1 milhão de máquinas aí, em 100 máquinas, em 200 máquinas, em 1000 máquinas, e essas máquinas têm várias CPUs, bom, então tu pode efetivamente ter um ganho no quebrar uma senha que te interessa. Então, com tempo e processamento, a gente consegue quebrar. Como a gente consegue se proteger? Não usando senhas curtas, não usando texto plano, e efetivamente aumentando o número, a criptografia, o tamanho da tua criptografia utilizado quando tu usa chaves públicas e privadas, que a gente vai deixar esse tópico para a gente abordar mais adiante. Entenderam esse último aí, pessoal? Algum comentário? Desculpa, eu me atraquei a falar e não perguntei para vocês se vocês efetivamente entenderam o trabalho, tem alguma dúvida nesse último apresentado. Não? Estão aí ainda? Não. Ok, estão tudo cansado hoje, cara. Deixa eu só ver aqui como é que vocês estão. Tá, 4 não resgataram a presença. Então, por gentileza, pessoal, quem não efetivou ou validou a presença, ainda o faça, tá? Que eu uso sempre aquilo ali como referência. Por hoje a gente vai encerrar, então, pessoal, eu sei que estão bastante cansados, eu também. E a gente continua na próxima aula. Então, recapitulando, na próxima aula, a gente conseguiu fazer aqui 6 apresentações, isso, né? Foi até o 7º, mas o 6º a gente pulou. Então, a gente tem mais 11 para fazer, mas a gente tem aula inteira. Dá bastante tempo para a gente comentar e apresentar. Tá ok, gente? Não tendo mais nenhuma dúvida, agradeço a participação de todos aí e tenham uma ótima semana. Valeu, igualmente. Boa noite, boa semana. Tchau. Boa noite. Feito, então. Boa noite. Até mais. Boa noite, galera. Boa noite, professor. Boa noite. Viu, professor? Oi. Deixa eu fazer tirar uma dúvida. Claro. Contigo. A gente fez sobre XSS, né? Cross-site scripting. Certo. Eu queria ver com... Oi? Eu esqueço aí. Pode falar, Matheus.